Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja onde vai ficar para a glória de Deus. O batismo de João Batista ocorreu durante o processo de preparação do caminho para Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 7 e Marcos capítulo 3, versículo 5. Esse batismo acontecia no Rio Jordão, para onde ia as multidões, e é mencionado todas as vezes como batismo de arrependimento. O que era batizado deveria dar fruto digno de arrependimento e confessar seus pecados. O povo era exortado a crer naquele que viria após João, Cristo Jesus, de que ele mesmo deu o testemunho. Assim o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João, não para a confissão dos pecados, e sim para alcançar-se a graça com arrependimento a fim de cumprir toda a justiça. Seu batismo por João foi o momento da sua unção pelo Espírito Santo para começar seu ministério público e para testemunhar que o Pai tinha prazer nele, seu Filho. Glória a Deus, aleluias. O batismo de sofrimento de Jesus. Ele mostra que Deus batizou Jesus dentro dos pecados e das enfermidades do homem para poder dar a essa retidão à justiça. Lucas capítulo 12, versículo 50. O batismo cristão em água. Atos capítulo 2, versículo 38. O batismo cristão no Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 15. Atos capítulo 19, 6. Batismo vem da palavra original em grego, baptismo, cuja raiz, papito, significa molhar ou ter algo que somente é obtido, submergido a pessoa em água. Este ato deve ser realizado por uma autoridade espiritual, seja um pastor, um diácono ou um líder a quem tenha sido concedido essa autoridade. Romanos capítulo 6, versículo 3. Baptismo é a forma intensiva de baptim, que significa submergir. No batismo, a ideia expressa é de união a alguém ou algo. O batismo é também um mandamento expresso na grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19. Identificamos nós com Cristo em sua morte e na sua sepultura. Comissão, Mateus 28, 19. Identificamos nós com Cristo em sua morte e sua sepultura em sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 4. É uma confissão pública que estamos mortos em Cristo para nossos pecados. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. O primeiro aspecto que devemos entender é que é um mandamento, e este implica no reconhecimento de Cristo como Senhor, constituindo-se a identificação extrema da sua morte, sepultura e ressurreição. Morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Além disso, ao sermos batizados, damos testemunho de que somos discípulos de Jesus. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Na idade de 30 anos, o Senhor Jesus Cristo desceu às águas do batismo. Esta foi a sua primeira experiência ao iniciar a sua vida pública. João tentou opor-se ao desejo de Jesus e ser batizado com ele, por ele, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus por ele respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15. Embora o Senhor Jesus não necessitasse passar para o batismo de arrependimento de João, pois não cometera pecado, nem havia engano em sua boca, fê-lo para nos dar exemplo de obediência. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito que Cristo nos deu exemplo em tudo para que seguíssemos suas pegadas. Devemos ser batizados com água porque somos discípulos de Cristo. Cristo nos deu exemplo, é um passo de obediência pela fé. Somos discípulos de Cristo, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Cristo nos deu exemplo, Mateus, capítulo 3, versículo 14 e 15. É um passo de obediência pela fé. Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18.
E sermos batizados em água, damos o testemunho público de que todos os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo e fomos sepultados em sua morte para andar em novidade de vida. Para chegar a essa experiência, que vem após o arrependimento e a confissão do nosso fé em Cristo, faz-se necessário cumprir vários passos ou requisitos. Crer. A crença antecede ao processo do batismo. Ninguém pode ser batizado sem antes crer. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, o Senhor Jesus diz: o que crer e for batizado. A fé do candidato ao batismo tem que ver que o conhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como o único caminho para ser redenção. Notemos no exemplo de Etíope que ele manifesta claramente a sua convicção, dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entende-se que, ao fazer essa afirmação, não só cria em Jesus como tal, mas igualmente em sua obra na cruz. Jesus carregou sobre seu corpo na cruz toda a maldade do homem. Porém, isto é afirmado como cada pessoa que crê nessa obra redentora desce as águas do batismo. Glória a Deus, Deus poderoso, grande Deus. Temos que batizar para fazer a vontade de Jesus, porque é bom se batizar para ter um compromisso com Ele. Simão, o mago, creu na mensagem do Felipe e arrependeu-se e foi batizado quando as multidões vinham ao João o Batista para ser batizado. Ele lhe dizia, Lucas, capítulo 3, versículos 7 e 8, João dizia: pois a multidão que saíam para ser batizada por ele, raça de víboras, que vós ensinou a fugir da ira vindoura, produze, pois, fruto digno de arrependimento. O que João dá a entender é que o arrependimento e o batismo são consecutivos, vão juntos, e é necessário mostrar o fruto desse arrependimento. Por isso, quando lhe perguntavam: que faremos, irmãos? Em Atos, capítulo 2, versículo 38, encontramos a reafirmar desta requisito quando Pedro, determinando seu discurso entre os judeus, diz: arrependei vós a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Em resumo, a crença na mensagem da palavra, o reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz são manifestos através da confissão da fé. Esses são passos que intercedem o batismo. Esse aspecto nos permite determinar que é impossível o batismo das crianças, porquanto elas ainda não se encontram em condições de uma consciência clara para assumir esse compromisso. Ocorrem três coisas que me cativam no batismo. O céu se abre. Em outra palavra, se estabelece a possibilidade que agora sua relação em Deus seja mais direta. O batismo lhe dá direito de comunicar-se pessoalmente com seu Senhor e suas orações entram sem impedimento na presença do Divino. O Espírito Santo vem sobre a sua vida. A vinda do Espírito Santo é para revestir a cada pessoa em seu homem interior. Gálatas capítulo 3, versículo 27. A voz de Deus vem ao coração. Toda pessoa que passa pelo batismo em água tem a oportunidade de ouvir o Senhor dizendo: tu és meu filho amado, em ti tenho prazer. Através dessa palavra, Deus nos faz entender que, quando descemos as águas do batismo, Ele se regozija inicialmente conosco, passando a nós a ver com seus filhos. É interessante notar que Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo em sua vida, somente depois de ter sido batizado. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. É fundamental sermos batizados, pois como seguidores de Cristo, agindo de acordo com seu próprio exemplo, Ele nos foi aspergido com água, mas na realidade foi totalmente submerso. Ele ordenou e, além disso, porque guiados pela conduta de Jesus, os apóstolos entenderam seu mandamento nesse sentido. Atos capítulo 2, versículo 37 e versículo 41. Da mesma forma, afirmamos nossa fé obedecendo ao mandamento de Jesus. A nossa vida cristã é importante cumprir com esses mandamentos. É fundamental que entendamos a importância que há nós batizarmos. Através de uma dramatização, explica a importância do benefício e o requisito para ser batizado. É importante consultar todos os textos bíblicos que falam sobre o batismo em água. Consulte o livro Submergido em Seu Espírito, da série Tão Firme na Rocha, do pastor César Castelhanos.
Glória a Deus, aleluias. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, todos, em nome de Jesus. Abre a mente, meu Pai, abre seu Deus coração e fazer com que essas pessoas venham te conhecer, Pai. Pai, eu que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.